Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre as principais farinhas low carb. E hoje nós vamos explorar diferentes opções de farinha com baixo teor de carboidrato. Então é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre as principais farinhas low carb. São as farinhas com baixo teor de carboidratos para quem busca uma alimentação saudável, equilibrada. Eu sou o chefe Michel Miranda. Vamos começar. O que são farinhas low carb? As farinhas low carb, elas são tipos de farinhas que possuem um teor reduzido de carboidratos, em comparação com as farinhas convencionais, né? Como farinha de trigo, farinha de aveia. Essas farinhas são frequentemente utilizadas por pessoas que seguem, né, dietas com restrição de carboidratos, assim como a low carb, ou a dieta cetogênica também. E as farinhas low carb, elas são geralmente feitas a partir de ingredientes como amêndoas, coco, linhaça, entre outros. Elas oferecem uma alternativa mais saudável para substituir a farinha de trigo em diversas receitas, permitindo que as pessoas desfrutem de pratos deliciosos enquanto reduzem a ingestão de carboidratos. E as farinhas possuem características nutricionais distintas, né? Como na maioria das vezes, maior teor de fibras, mais proteínas e mais gorduras saudáveis, né? Claro, do que as farinhas convencionais. Porque as farinhas ricas em carboidratos, como a farinha de trigo, farinha de aveia, elas são ricas em carboidratos. Elas não têm praticamente nada de fibra e também não têm praticamente nada de proteína. Ah, mas chefe, a farinha integral também não tem quase nada de fibra. Ela é pobre em fibras. Não sou nem eu que estou falando isso. Você pode pegar a tabela nutricional das farinhas convencionais e pronto. Você vai ver que elas são muito pobres em fibras. Então, assim, as farinhas low carb, né, além disso, elas também podem ter um impacto menor nos níveis de glicose no sangue, que é particularmente muito importante para pessoas com diabetes ou que buscam controlar os picos de açúcar no sangue, como a gente na low carb controla também. A gente sempre busca controlar, né, os picos de açúcar no sangue. Então vamos lá. Primeiro lugar, vamos falar sobre a farinha de amêndoas. Vamos começar falando sobre uma das farinhas mais populares. Não, enganei vocês. Sei que vocês querem falar sobre a mais famosa, mas vamos deixar lá para o final. Vamos lá. Falar agora, vamos pular um pouquinho, vamos lá. Não fiquem bravos comigo, mas eu preciso fazer isso. Vamos falar sobre a farinha de coco. Outra farinha que merece destaque aqui também, né? E ela é feita a partir da polpa do coco, que é desidratada e moída. Só que antes da gente desidratar e moer, eles extraem o excesso de gordura do coco. Que o que seria, na verdade? Vamos lá. A farinha de coco, ela é basicamente assim, ó. Você pega a polpa do coco, usa ele para fazer o leite de coco, e aí o que sobra, aquele bagaço que sobra, é desidratado e moído. Por isso que ele não é como o coco ralado, né? Por isso que ele absorve mais líquido do que o coco ralado, né? Ela absorve bastante líquido, então por isso que ela é bem desidratada e moída para ficar bem fininha. Algumas são mais grossas, outras mais finas, e ela é naturalmente sem glúten, né? Rica em fibras, solúveis e insolúveis, e possui um sabor suave de coco, e é por isso que a gente usa um pouco só nas preparações para não ter tudo com gosto de coco. E ela é ideal para panquecas, tortas, até mesmo para empanar algumas coisas. Mas para empanar eu gosto sempre de usar com outras junto, né? Porque ela acaba não ficando tão crocante. Vale lembrar, né, que ela absorve mais líquido até do que a farinha de trigo. Então não é só substituir uma coisa pela outra. Na verdade, também não é substituir a farinha de amêndoas, por exemplo, por farinha de coco. Precisa ajustar tudo, né? Toda receita você precisa ajustar.
Então é o seguinte, dá para usar só farinha de coco para fazer uma receita? Dá para usar. E vocês aqui do YouTube, já clica aqui, já deixa um like, já deixa um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber o lembrete de todas as minhas lives ao vivo que eu faço aqui todas as quartas-feiras às 19 horas. Tá ok? Beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Então as farinhas de coco, dá para usar só farinha de coco também para fazer uma receita, por exemplo, tá? Um bolo, dá para usar só farinha de coco, mas a quantidade precisa ser ajustada, porque ela, como eu já disse, é uma farinha que absorve muito líquido. Mas chefe, não vai ficar seco? Vai se você abusar na quantidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma das minhas melhores receitas que está no meu workshop de bolos low carb, que é o bolo de café, que ele só leva farinha de coco, só leva farinha de coco e fica uma maravilha. É um dos melhores bolos. Inclusive, a gente já usou para fazer 2 vezes para fazer bolo de aniversário lá em casa, porque o pessoal gosta demais dessa receita. Sem falar que é uma das farinhas mais baratas, tá? Pra gente usar aí, chega a encontrar por aí por volta de 30 e poucos reais o quilo, tá? Que é bem em conta para uma farinha com baixo carboidrato, e a quantidade dela que é utilizada geralmente é muito pequena, né? A gente pode comparar, por exemplo, 100 gramas de farinha de amêndoas utilizada numa receita a mais ou menos 30 gramas de farinha de coco, pela absorção de líquido, só para vocês terem noção, tá? É claro que eu não estou falando para substituir uma pela outra assim integralmente, não é isso. Mas se você, né, só para vocês terem noção do quão mais barata ela fica no final das contas, tá? E eu gosto bastante, mas tem que saber usar. E outra, tem algumas questões aqui da farinha de coco que a gente precisa entender. A farinha de coco, ela não é um ingrediente padronizado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A indústria ainda não faz uma farinha de coco igual a outra. Não é tipo a farinha de trigo, que é tudo igual, tudo igual, tudo igual. A farinha de coco ela é bem diferente. Umas vezes é mais grossa, outras vezes é mais fina. Umas vezes é mais dourada, outra é menos torrada. Primeiro que é um ingrediente muito recente. Né? Um ingrediente muito recente. Então, ainda e geralmente até um pouco artesanal a produção dele, né? Digamos assim. E aí, o que acontece? A gente precisa entender, existe uma diferença entre a farinha de coco branca, a farinha de coco marrom e a farinha de coco escura, tá? Que tem uma que é marrom claro e outra que é marrom escuro. A farinha de coco branca, ela é feita a partir da polpa do coco, só, né? Só a polpa, só a parte branca do coco. A farinha de coco marrom, ela é feita da parte da polpa do coco, junto com aquela casca mais fibrosa, tá? Não a casca, né? Aquela casquinha marrom que envolve a polpa do coco, tá? E normalmente ela também é mais torrada. E a farinha marrom, clara, ela é uma farinha que ela leva um pouco dessa parte da casca e ela não é tão torrada, né? Ela não é tão torrada, então por isso que ela fica mais clara, tá bom? Então existe uma grande diferença entre elas. Chefe, qual que é a principal diferença numa receita? A farinha de coco que tem aquela película, né, a farinha de coco marrom, mais escura, ela vai absorver muito mais líquido da sua receita porque ela tem muito mais fibras. Então ela vai absorver muito mais fibras solúveis, né? Então vai absorver muito mais o líquido da sua receita. E pode sim, nesse caso, dar algum problema ali com a sua receita, tá ok? Então vamos lá. Ó, a Maria Nilce perguntando: dá para fazer panqueca com farinha de coco? Dá sim, pode fazer panqueca com farinha de coco. As quantidades precisam ser controladas, como eu já disse aqui. Então use sempre um pouco só e vai batendo. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: pegou uma receita, 100 gramas de farinha de coco. Para começar, 100 gramas de farinha de coco para uma receita é muita coisa. É claro que depende da receita, mas geralmente é muita coisa. Coloca 50%.
50% da quantidade, né? Ou seja, coloca 50 gramas e faz o processo da receita. Se ela ficar, espera um pouquinho, um minutinho, ela vai engrossar. Se ela engrossou demais, calma, já para por ali. Se ela ainda está meio líquida a massa, adiciona mais uns 20 gramas aproximadamente e espera mais um minutinho. Obviamente, tudo isso antes de adicionar o fermento. Fazendo isso, você consegue controlar e não perder uma receita, tá? Porque eu vejo muita gente, às vezes, fazendo receitas na internet, que elas pegam e colocam assim. Coloca tudo, né? Mistura todos os secos nos líquidos e leva para assar. Só que às vezes eu vejo o pessoal misturando os ingredientes, daí vem aquela massa, parece uma massa, um bloco, sabe? Uma massa dura, pesada. O resultado vai ser uma massa pesada, tá? Uma receita bem pesada, por sinal. Então vocês têm que adicionar a quantidade moderada, tá ok? De farinha de coco. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A Silvia pergunta ali, ó. As medidas das farinhas de coco são iguais, independente da cor dela? Não, não são. Porque, pensa comigo, se você tem uma farinha de coco branca e uma dourada, a dourada ela foi mais torrada. Ela tem menos líquido dentro, ela vai absorver mais líquido. Então ela deve ser adicionada em menor quantidade, tá? Então vamos lá, bora agora para a farinha de linhaça. A farinha de linhaça é outra ótima opção low carb que você pode considerar para fazer suas receitas. Ela é feita a partir das sementes, né, da linhaça moída e é uma excelente fonte aí de ômega 3, fibras. E a farinha de linhaça ela pode ser utilizada em receitas de pães, bolos, muffins. Ela adiciona aí um toque nutritivo, econômico e também numa questão de textura. Ela ajuda bastante na textura da receita, tá? Porque, eu não sei se vocês já viram, mas a linhaça ela forma um gel a partir do momento que vocês colocam na receita. Em contato com a água, ela forma um gel. Vocês vão ver que a gente vai usar ela na sexta-feira agora. Eu tenho um workshop, vocês já devem estar sabendo, né? Do meu workshop. Está aqui no YouTube, provavelmente, você pode estar vendo depois ou estar vendo antes. Ele vai ser agora dia 7 de julho. Então, se você estiver vendo depois, vai estar o link na descrição aqui. Vocês vão ver que eu vou usar a farinha de linhaça, por exemplo, vou fazer algumas coisas, tá? Vocês vão ver que ela não fica ruim, ela não é ruim. O motivo da farinha ser ruim é vocês que deixam ela ruim. Eu sempre friso aqui, farinha de linhaça não é ruim, é você que deixa ruim. Porque sempre é importante bater ela em casa, né? O pessoal já compra farinha em quantidade, deixa ela estocada, e aí ela vai ficar ruim. Então o ideal sempre é o mais curto espaço de tempo entre você bater e preparar a receita. Se você quiser sempre bater e já preparar, melhor ainda, tá ok? Então vamos lá. Eu gosto de usar sempre em pães, não tanto em bolos, tá? Em bolos nem tanto, mas dá para usar também. Eu uso, tem bolos que eu uso, mas eu prefiro mais para pães, tá? Para pães, tortas salgadas. E assim, ela é uma farinha bem barata se comparada às demais, tá? Porque aí a gente tem uma farinha de amêndoas num valor entre 70 e 140, né? Até pode chegar nesse preço o quilo. E a farinha de linhaça, né, a linhaça em si, a gente consegue comprar aí de 20 a 30 reais o quilo. E é bem em conta. A farinha de linhaça pode ser tanto a marrom ou a dourada. As duas têm o perfil nutricional bem semelhante e também a utilização é a mesma, né? Não tem nenhuma diferença ali na quantidade e tudo mais. A única questão é que se você usar uma farinha dourada, ela vai te dar menos alteração no aspecto visual da sua receita. Enquanto a marrom, ela já vai te trazer aquela, né, aquela coisa mais... aquela coloração, né? Um pouco mais escura. E vocês podem usar sempre na mesma proporção para substituição a farinha de chia. Rola fazer também uma substituição aí, tá ok? E aí, pessoal, nós vamos agora falar da próxima farinha de aveia. Agora nós vamos falar sobre a farinha de aveia.
Mentira! Calma aí. Não, é pegadinha, é brincadeira. Vocês acham que farinha de aveia, não, abençoado, não. Farinha de aveia não é low carb. Vocês já sabem o que eu acho da aveia e eu não preciso nem me explicar aqui, porque o abençoado é só escrever no Google farinha de aveia tabela nutricional. Pronto. É só você olhar e ver a quantidade de carbo que tem em 100 gramas. Você vai se apavorar, você vai ver 60, 70 gramas de carbo a cada 100 gramas. É absurdo. Então, como que isso pode entrar numa dieta low carb? Não tem condições, né, abençoado? Então, esquece a farinha de aveia. Deixa ela de lado, abençoado. Então vamos agora, meu povo, para a farinha de amêndoas, a queridinha aí. Ela é feita a partir da amêndoa, sem aquela películazinha, né? Moída. Pronto, é amêndoa crua. Então ela não tem sabor característico. Diferente de uma farinha de amendoim, uma farinha de castanha de caju, que ela é levemente torrada, então ela tem um sabor mais característico. Então ela é uma excelente opção para substituir aí a farinha de trigo. É claro, não para todas as receitas na mesma proporção, mas a gente precisa usar outras farinhas para chegar num aspecto semelhante, né? Numa substituição semelhante. E até, por exemplo, o mix que eu vou ensinar para fazer o pão no meu workshop de sexta-feira agora, tá? O pão, não sei se vocês já viram o pão que eu tô... Isso aqui precisa de um mix, né, para fazer. Não é só pegar uma receita e só pegar, por exemplo, uma farinha só, por exemplo, de amêndoas e querer substituir por farinha de trigo. Não vai dar certo. Aqui, por exemplo, eu faço um mix de farinha para chegar para chegar nesse resultado aqui, tá? Tá vendo? Então aqui, com uma farinha só, eu não tenho como, né? Aqui eu preciso de algumas farinhas para chegar no resultado perfeito, tá? Então, a farinha de amêndoas, né, além de ser uma das que mais, né, dentro da low carb, mais tem proteínas, né, ela possui gorduras saudáveis e baixo carboidrato. É uma das que menos tem carboidratos, tá? Então, ela é a melhor para pães, para bolos, para biscoito. Quer dizer, melhor eu não gosto de falar isso, porque para bolos principalmente, que bolos eu faço o bolo, como eu falei para vocês no início, o bolo só com farinha de coco fica surreal, né? E muitas vezes as pessoas até preferem ele a um bolo com farinha de amêndoas, tá? Então, tem isso também. As receitas, né? Ele pode ser usado em receitas em geral, né? Não tem muito o que pode e o que não pode. Ele pode ser usado para praticamente todas as receitas. Aí nós temos uma leve desvantagem na farinha de amêndoas, que é o preço, né? Ela é uma farinha que ela tem um preço maior. Só que por isso que eu uso sempre as outras farinhas juntas, né? Então eu gosto sempre de mesclar as farinhas. Por quê? Porque as farinhas me trazem outros aspectos e fazem com que eu consiga economizar. Porque se eu usar só farinha de amêndoas, por exemplo, num pão desse, eu vou usar tipo 300 gramas. Mas fazendo o pão eu consigo usar bem menos, né? Bem menos farinha, usando outras, né? Mesclando com outras farinhas. E então assim, mas se procurar bem, você encontra uma farinha de amêndoas com um preço mais acessível, tá? Eu adoro farinha de amêndoas, gosto bastante. Para mim ela é, né, é muito boa e às vezes a pessoa, mas é muito cara. Não, meu povo, ela é funcional, ela funciona, ela te traz muitas coisas boas, além de ter baixíssimo carbo e não interferir no sabor real das receitas, tá? Substitua ela, se você quiser, por farinhas de mesma característica. Por exemplo, uma farinha de castanha de caju crua, tá? Por aí ela vai ter uma textura bem semelhante. Farinha de nozes, farinha de avelã, farinha que tenha a mesma característica, tá ok?
E essas, né, são algumas das farinhas aí utilizadas na low carb. Eu queria falar para você que está aqui, eu não sei se vocês já... deixa eu só mostrar até para vocês, ó. Tá aqui, ó. Depois eu vou mostrar, ó. É que tá aqui na travessa, ó. Aqui, ó. O pavê. Cadê? Aqui é para decorar depois, ó. É o pavê de amendoim com paçoca, ó. Que eu vou fazer no workshop de sexta-feira. Pessoal, amanhã é o último dia com preço de primeiro lote. Descontão, tá surreal. Eu podia, nesse workshop, eu podia estar cobrando, né? Se fosse presencialmente, poderia estar cobrando 400, 500 reais um workshop desse, porque ele tá muito, muito, muito bom. Muito show, tá? São só receitas espetaculares. Eu peguei as melhores que eu tenho no momento, melhorei e tô entregando para vocês. Só que não vai ser isso, tá? O valor desse workshop até amanhã tá só R$ 49 para você parar de jogar dinheiro fora e vir comigo fazer só receita boa. Ai, chefe, não tem desculpa. Tá caro? Não tá. Ai, mas as receitas são boas? Pô, se você me conhece, você sabe que são boas. Se você não sabe, pergunta pro coleguinha aí do lado nos comentários, que ele vai te responder. Então, bora lá, bora participar, que tá muito show. Deixa eu só falar novamente aqui quais que são as receitas para vocês, só para vocês terem uma noção, ó. É um pudim com calda de caramelo sem açúcar, que pode ser com ou sem furinho. Isso é a critério de vocês. Eu vou ensinar vocês a fazerem, né? Vou ensinar vocês das duas formas aí, tá? E aí, tem receita que lembra melhor aí um domingo com a família. Nossa, eu já tinha até testado algumas receitas de pudim, mas essa me surpreendeu, tá? De tão perfeita que ficou. O pavê de amendoim, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que em breve aí eu vou postar a fotinho também. E quem disse, né, que precisa de bolacha cheia de açúcar para fazer um bom pavê? Aqui você aprende tudo de forma prática, 100% low carb, é claro. E gostosa, e vocês vão se surpreender porque as receitas, elas são práticas. Não são aquelas receitas para vocês ficarem o dia todo na cozinha, não. Eu preparei o pavê aqui antes da live, foi muito rápido. Na verdade, eu preparei o pavê e o pão de queijo. Tá aqui, ó. Que eu botei aqui para congelar. Que eu botei, ó. Pão de queijo aqui também, congeladinho. Para otimizar e para não cair em tentação. Se eu deixo pãozinho de queijo já pronto, um negocinho aqui, um pãozinho, eu não caio em tentação com tranqueira. Por quê? Porque eu tenho coisa boa, né? Se eu levo uma vida, uma alimentação saudável e eu deixo as coisas prontas, fechou, é muito melhor, tá? Então é o seguinte, o pãozinho de queijo, crocante por fora, macio por dentro, sim, ele existe, existe pão de queijo low carb gostoso e eu vou te provar. Depois de anos testando, cheguei na melhor receita de pão de queijo da vida. Bora, meu povo, brownie de chocolate 70%. Esse eu não tenho como mostrar para vocês e a minha esposa, se ela estiver me assistindo, ela vai falar para vocês o porquê, né? Porque eu fui obrigado a levar para casa. Obrigado. Se eu não entrava em casa. Eu não entrava em casa se eu não levasse o brownie para ela. Enfim. E aí, se você não sabe o que servir para as visitas dentro da sua dieta, né? Para não precisar fazer tranqueira e acabar caindo em tentação, agora você já sabe. Lá em casa é uma das receitas favoritas, tá? Se eu não fizer, eu nem sou convidado. E o workshop, né? Além do pão, né, abençoado? Além do pão, que é um bônus que eu tô dando para vocês, um bônus. Esse pão fermentado, delicioso, com gosto de pão, que não é pão melete, ó. Ó, não é omelete, abençoado. É pão, é pão, é pão. Pão gostoso. E
O workshop ele vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, só que privado, obviamente, né? Só para quem participar, só para quem adquirir. Dia 7 de julho, sexta-feira, agora, às 19 horas. E ele pode ser visto depois também, não posso ao vivo, tá tudo bem. Você pode assistir depois o workshop, por até um ano. Além disso, né, os comentários durante a live viram um evento fora parte. Tá? E assim, além do mais, além da aula e tudo mais, vocês ainda ganham também mais um bônus, que é o e-book das receitas. E vocês têm, além disso, vocês têm um canal comigo também de comunicação direta, para tirar as dúvidas, tá? Referentes às receitas, é um canal no Telegram, tá? Que é um grupo no Telegram, é como se vocês tivessem um personal chefe ali, tá? E também vocês têm como conversar com os colegas de vocês, trocar experiências, tá? Tudo isso por 5 dias após o workshop, tá? Vocês vão ganhar também uma tabela de conversão de medidas. Se você por acaso, eu não tenho balança e não quero comprar, eu indico sempre comprar. Mas se você não quer, eu vou te dar uma tabela de conversão, tá? Então você não vai mais precisar. Fora isso, nós temos o quê? Um cashback. Se você comprar o workshop, você consegue ganhar o mesmo valor em cashback em outros cursos. Comprando 3 cursos meus, você vai ganhar o valor dele de volta. Só esses bônus, né, já valem mais do que o próprio workshop. Então, meu povo, é o seguinte, somente até amanhã, R$ 49. Eu sei que eu poderia cobrar muito mais, mas eu quero bombar com vocês, eu quero ajudar muita gente, eu quero que muita gente espalhe a low carb por aí, então eu quero muito que vocês participem. Essa oportunidade que eu estou oferecendo para vocês continuar tendo prazer à mesa, mesmo estando num processo de emagrecimento. Ou para você que já tem uma vida mais saudável, mas quer variar os preparos e saborear aquilo que na versão original só leva porcaria. Então, e além do mais, se você também quiser, por acaso, trabalhar com produtos low carb, essa é a sua oportunidade. Tá ok? Então, povo, clica no link, vem comigo fazer o workshop. E essa foi a live. Tudo que você precisa saber sobre farinhas low carb. Vem comigo se você gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha, tá? Deixa um joinha, se inscreve no canal e ativa o lembrete para ser notificado sempre que eu entrar ao vivo aqui. Tá bom, meu povo? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live de hoje e até a próxima.